Vamos ler um texto? Filipenses 3, 3, versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele vai começar a descrever a vida dele, vida normal de um judeu. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quando a lei, fariseu. Então Paulo ele levava uma vida aparentemente normal para aquelas pessoas que eram da sua religião, mas um dia ele encontrou com Jesus. E quando ele encontrou com Jesus, ele percebeu que essa normalidade não era para ele, que o que Jesus tinha para ele é algo muito maior. O versículo 7 ele fala: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Irmãos, vocês já perceberam como a palavra de Deus, ela dá um enfoque, ela dá um carinho especial para as crianças? Jesus ele fala: vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Em outra mensagem, em outro momento, ele fala que qualquer um que quer dar a vida eterna deve se converter como quem? Como uma criança. Irmãos, porque você já viu como criança é um negócio esquisito. Criança não tem limite. Criança sonha, criança viaja. Você pergunta com a criança o que ela quer ser quando ela vai crescer, ela quer ser astronauta, ela quer ser presidente da república, rainha da Inglaterra, jogador de futebol. Não existe limite para a imaginação deles. A criança ela é destemida, ela é ousada, ela é confiante, ela gosta de explorar todas as coisas, e se ninguém colocar limites nessa criança, ela não vai ter limites. O problema é que a gente cresce. Tem até uma música que fala disso, né? O problema é que a gente cresce. A nossa vontade de crescer nos tira muito disso, e a gente começa a entrar nos moldes da sociedade. As pessoas começam a dizer o que eu não posso fazer, o que não é possível para mim, o que não tem como, o que é muito complicado, e eu começo a rever os meus conceitos, eu começo a rever os meus sonhos, eu começo a rever aquilo que eu quero ser e aquilo que eu quero fazer, e eu vou ficando cada vez mais normal. Irmão, nessa noite eu tenho que fazer uma pergunta para mim mesmo. A minha paixão por Jesus, a minha paixão por fazer aquilo que Jesus estabeleceu para mim, ela é maior ou ela é menor do que o meu desejo de me alinhar, do que a minha zona de conforto, do que o meu desejo de ser aceito? O que é maior? A minha paixão pelo reino de Deus e viver aquilo que Deus ele tem para mim, ou o meu desejo de estar enquadrado nos padrões estabelecidos ao meu redor? Irmãos, quem está preocupado em se encaixar, em se enquadrar, nunca vai sobressair as pessoas. Eu te convido a estudar um pouco aquelas pessoas que foram notáveis em determinadas áreas. Você vai perceber que, a princípio, elas foram taxadas como esquisitas, como loucas, porque elas se negaram a ser como todo mundo. Elas se negaram a se encaixar no padrão de todas as pessoas. E é muito comum nós ouvirmos a seguinte frase: por não saber que era impossível, foi lá e fez. Ninguém tinha avisado para eles que era impossível, então eles foram lá e fizeram. Agora eu preciso olhar para mim na noite de hoje. O que é que eu quero da minha vida? O que Deus quer da minha vida vai ficar muito claro, irmãos. Mas o que é que eu quero da minha vida? Eu quero ter uma vida normal. Eu quero ter uma vida ordinária, outro sinônimo de normal. Ou eu quero ter uma vida extraordinária? Eu quero ter uma vida acima da mediocridade, acima da média. Porque eu não creio que o meu Deus Todo-Poderoso criou ninguém para ter uma vida normal. Irmão, sabe qual é o maior desafio contra aquilo que você deveria ser? É a satisfação com aquilo que eu sou hoje. A coisa que mais impede
eu alcançar o meu objetivo final e ser aquilo que eu fui criado para ser, é exatamente a minha satisfação com aquilo que eu sou hoje. Eu me lembro que há um tempo atrás, há alguns anos, eu fui visitar uma jovem aqui da nossa igreja, e eu fui visitá-la na faculdade. E aí nós estamos lá naquele campus da faculdade, da universidade, conversando. E aí conversa vai, conversa vem. Eu falei para ela assim, mas não é esse curso que você quer fazer. Aí ela me respondeu assim, não, mas eu vou formar esse curso. O curso era odontologia. Eu vou formar em odontologia e depois eu vou fazer medicina, que é o meu sonho. Aí eu falei para ela, você está mentindo para você mesmo. Você vai se formar em odontologia, você vai montar uma clínica, vai arrumar um emprego na área e você vai se acomodar ali. E você não vai fazer outro curso. E no futuro você vai ser frustrada porque você não conquistou o seu sonho. Graças a Deus essa moça me ouviu. E por mais difícil que fosse na época, hoje ela está fazendo o curso dos sonhos dela. Ela está fazendo medicina. Então eu não posso me contentar com menos do que aquilo que eu mais sonho. Eu não posso me contentar com aquilo que eu estou fazendo. A satisfação com aquilo que eu estou fazendo é o maior inimigo daquilo que eu deveria ser. Daquilo que Deus, Ele quer para mim. Vamos ler um outro texto? Aqui em Filipenses 2, no versículo 12, o apóstolo Paulo, bem no finalzinho do versículo, ele fala algo muito tremendo. Ele fala assim para nós: desenvolvei a vossa salvação. Ao contrário do que algumas pessoas acham, a minha salvação, ela não é algo para ser aguardado. A glorificação do meu corpo, ela é aguardada. Agora, a minha salvação, ela não é para ser aguardada, ela é para ser vivida. E o apóstolo Paulo está falando para aquela igreja, que era uma igreja muito boa. O apóstolo Paulo está falando, vocês precisam crescer dentro desse negócio chamado salvação. Vocês precisam desenvolver a salvação de vocês. Vocês precisam se tornar extraordinários. Vocês precisam se tornar melhores. Vocês precisam ser aquilo que Deus ele preparou para que vocês pudessem ser. Amém? Irmãos, quem determina a capacidade de um produto não é quem usa o produto, mas é o fabricante. É o fabricante que diz quão bom aquele produto é, não a forma que eu uso esse produto. Por exemplo, eu estava comentando no grupo familiar com o pessoal, comprei esse teclado aqui, esse piano digital. Esse piano digital tem um monte de recursos, eu não sei 10% dos recursos dele. Mas dá para usar, funciona. Eu sei onde liga, onde desliga, onde troca alguns timbres, e aí a gente vai usando. Mas o fabricante, ele diz que dá para fazer muito mais. O fabricante diz que a capacidade desse produto é muito maior. Pensa em você no seu carro. Qual foi a maior velocidade que você já atingiu dirigindo o seu carro? Não precisa responder, mas eu vou te falar uma coisa. Ele anda mais do que isso. Ele chega mais do que aquilo que você já foi. Por uma questão de legislação e estrada ruim e tantas coisas, a gente não faz. Mas que chega, chega. Eu estava vendo um testemunho de um pastor, eu ri muito. Ele foi na Alemanha, e chegando lá na Alemanha, com um amigo e tal, foram para Autobahn, uma estrada na Alemanha que não tem limite de velocidade, é uma reta eterna, e não tem limite de velocidade. E ele começou a correr, ele chegou ali mais ou menos 160 km por hora, e aí ele já achou, porque ele está acostumado, de que ele estava correndo demais. Daqui a pouco o amigo dele olhou para o lado e falou, esse carro aí não vai andar não.
E aí ele se sentiu pressionado pelo amigo, começou a andar um pouco mais, até que ele chegou em 210. E quando ele chegou em 210, ele começou a ultrapassar todo mundo. E no que ele começou a ultrapassar todo mundo, ele começou a se achar. Eu estou abafando, eu sou o rei da pista. Daqui a pouco, quando ele relaxou, passou uma Mercedes por ele a 290. E qual foi o erro que ele cometeu? Ele estava medindo o sucesso dele de acordo com o desempenho dos outros. Como ele estava ultrapassando todo mundo, ele estava achando que ele estava bom. Mas aquele carro andava mais do que aquilo. Aquele carro poderia se desenvolver mais do que aquilo. Ou seja, irmão, o que eu estou querendo te dizer é que a minha competição, ela sempre teve que ser, e continua tendo que ser, contra mim mesmo. Eu devo competir contra mim mesmo todos os dias. Eu devo querer ser hoje alguma coisa melhor do que eu fui ontem. E eu tenho que planejar amanhã ser alguma coisa melhor do que eu fui hoje. Eu preciso te perguntar, você hoje está vivendo a sua melhor versão? Ou você é aquele tipo de pessoa saudosista que fica, mas naquela época era tão bom. Naquela época Deus, Ele falava comigo. Naquela época a gente fazia e acontecia dentro do grupo familiar. Naquela época era assim, naquela época era top demais. Ou você vai ficar vivendo assim para sempre. Paulo, ele fala um negócio muito interessante. Ele fala, não que eu houvesse, não que eu julgue ter alcançado alguma coisa, mas eu prossigo para aquilo que também eu fui alcançado. Olha que versículo complicado. Ele fala, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para aquilo pelo qual eu fui alcançado. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando que não que ele já tenha feito muita coisa, mas ele foi alcançado por Jesus por um certo objetivo. Jesus o salva com um certo propósito. Jesus tinha uma chamada para aquele homem. E ele está falando, eu estou caminhando para esse propósito. Eu estou querendo alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado. Faz quanto tempo que você não pergunta para Deus, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Mas muitas vezes a gente tem se contentado. A gente levanta, vai para o nosso trabalho, volta, lê a nossa Bíblia, tem um momento de oração, e eu estou levando em consideração que você faz tudo isso. Tem o seu momento de oração, lê a sua Bíblia, vai para o seu trabalho, volta, vai na igreja, volta, e está ótimo. Será que o propósito de Deus para mim é esse mesmo? Será que Deus tem o mesmo propósito assim para todo mundo? Como se a gente fosse uma boiada? Ou Deus, Ele olha para nós de uma forma individual? Ou Deus, Ele não olha para nós como mais um no meio da multidão, mas Ele olha para nós de uma forma especial, e Ele tem um propósito específico para nós, e Ele está apenas esperando eu me mover rumo àquilo pelo qual eu fui alcançado. Pastor, eu conheço a minha capacidade. Não, irmão, não é o usuário que fala a capacidade de um produto, é o fabricante. Você não conhece a sua capacidade. Quem conhece a sua capacidade foi quem te criou. Quem conhece a tua capacidade foi quem te salvou. Foi Ele que te deu graça para fazer um monte de coisas, e a gente não está fazendo nem metade, nem um terço daquilo que eu fui criado para fazer. E isso precisa gerar em mim uma certa crise. Porque eu fui criado para algo. E eu não só não estou fazendo, como parece que eu não me interesso nem um pouco em fazer, em ao menos descobrir por quê, com qual propósito, o que Deus quer de mim. Sabe esse teu temperamento? Você não tem ele à toa. Sabe a família que você nasceu? Ah, pastor, eu queria tanto ter nascido em outra. Pois é, mas você não nasceu lá à toa. Eu gosto de falar da igreja. Essa igreja aqui é a igreja mais perto da tua casa? Você não caiu aqui de paraquedas. Você não está aqui à toa. Quando eu me converti, a igreja não era aqui.
Mas existiam inúmeras igrejas mais perto da minha casa do que a nossa. E por um acaso, eu fui entrar numa igreja evangélica a primeira vez na vida, numa igreja que não era tão perto da minha casa. Então, irmãos, como assim Deus não tem nada com isso? Como assim Deus não tem um propósito específico para mim, do jeito que eu sou, na família onde eu estou, no local onde eu moro, na igreja onde eu congrego? Como assim tudo isso é mera coincidência? Agora eu preciso me mover, amém? Eu preciso desesperadamente me mover. Vou ler um versículo para vocês, que esse versículo martelou a minha cabeça a semana inteira. E eu falei com a minha esposa, eu falei esse texto, ele não sai da minha cabeça, ele está me perseguindo. É em Filipenses 2 também, é o versículo 13. Olha que verdade poderosa, irmãos, que nós vamos ler nessa noite. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar. Ele que efetua tanto o querer como o realizar. Como assim, pastor? Vou explicar. Aí Deus, ele me chamou. Irmãos, no ano que eu senti o chamado de Deus para o ministério pastoral, foi um tempo que eu estava em crise. Eu tinha fechado um grupo familiar. O grupo familiar foi um fracasso. Eu era o líder. Aquele grupo familiar fechou. Pouco tempo depois, o pastor Ricardo me convidou para supervisionar os grupos. E eu pensei, esse homem deve gostar de mim, porque... Como assim? Eu acabei de fechar o meu grupo e ele quer que eu oriente os líderes. Ele está querendo que o pessoal aprenda a fechar grupo? Se for, eu acho que eu dou conta de ensinar. E aí eu tive esse tipo de pensamento. E aí depois, pior do que o pastor, foi Deus. Porque depois eu orando, eu senti de Deus, eu ouvi de Deus que o chamado para o ministério pastoral. E aí que a crise ficou grande, porque eu falei, isso não faz nenhum sentido, isso não tem nenhum cabimento, esse negócio não tem lógica. Como que Deus quer que eu faça isso? É dele tanto o querer como o realizar. Qual é o meu papel? Meu papel é aceitar. É ele que chama. E uma vez que eu aceito, é também ele quem faz. Ele me chama para fazer algo. E se eu aceitar fazer o que ele está me chamando para fazer, ele vai dar toda a provisão possível para que aquilo que eu me propus a fazer na presença dele se realize. A ele pertence tanto o querer como o realizar. Para mim pertence o quê? Somente o aceitar. Somente falar, Deus, então vamos. Então eu quero. Então eu aceito. Irmãos, e Deus, ele está louco para chamar, Deus está louco para sacudir, mas nós estamos enquadrados demais na sociedade, nós estamos acostumados demais com a forma como nós vivemos, nós estamos dentro de uma mediocridade, nós nos acostumamos com ela e nós gostamos dela porque ela é a nossa zona de conforto. E Deus, ele pega e quer mexer. Deus, ele pega e quer bagunçar. Como o apóstolo Paulo, que estava muito bem estabelecido dentro do judaísmo, Deus, ele vem na vida dele e bagunça tudo. O profeta Ezequiel, ele era um homem da linhagem sacerdotal. Ele havia sido preparado para exercer esse cargo. E aí daqui a pouco o povo de Israel é levado cativo. E agora ele não é mais sacerdote. Ele é um escravo. E ele está fazendo tijolos ali na beira do rio Quebar. Quando de repente Deus, ele surge e fala, filho do homem, se põe de pé e eu falarei contigo. E quando Ezequiel se coloca de pé, ele fala, é o seguinte, eu tenho um chamado para você. Imagina Ezequiel falando, eu já sei, eu tenho uma linhagem sacerdotal, mas a coisa agora ficou feia, eu não sei como é que isso vai acontecer, Senhor. E Deus falou, não é nada disso. Eu te chamei como profeta para as nações. Deixa esse negócio de linhagem sacerdotal para lá. Você é profeta. Você é aquele que vai se colocar na brecha em prol desse povo. Então Deus, ele vem, irmãos, e ele bagunça tudo. Eu não sei se você prestou atenção, a Brenda, ela estava ministrando aqui o Furioso Oceano, e ela falava assim, eu não sei se você presta atenção naquilo que você está cantando. E eu de fato não sei, porque a música ela é muito forte, ela fala que ele pode vir.
Ele pode fazer. Ele pode bagunçar. Eu não quero viver só de uma emoção. Eu não quero viver só de um arrepio. Eu não quero viver de ter essa emoção hoje, ter essa emoção novamente amanhã, mas eu quero de fato mergulhar nesse rio, irmãos, e mergulhar no rio significa muita coisa. A palavra de Deus fala de um rio visto pelo próprio Ezequiel, e ele foi caminhando por esse rio, e ele fala que enquanto ele caminhava, as águas estavam nos seus artelhos, daqui a pouco as águas estavam em seus joelhos, daqui a pouco as águas estavam no lombo, e daqui a pouco ele disse que era um grande rio que não podia ser atravessado a nado. Sabe qual é o problema das águas nos artelhos? Porque ela até molha, a gente até sente o frescor, a gente até brinca. Meu filho ama uma água nos artelhos, ele fica lá o dia todo, se for possível, e a gente não muda. Essa água nem nos molha por completo se a gente não quiser. Se eu quiser andar para um lado, eu vou. Se eu quiser andar para o outro, eu vou. A água no joelho é um pouco mais difícil a locomoção, mas ainda assim eu consigo caminhar e eu consigo ir para onde eu quero, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. E se eu não quiser molhar o resto do meu corpo, eu não molho o resto do meu corpo. A água nos lombos fica um pouco mais complicada, a correnteza já começa a ficar forte, mas ainda assim eu consigo ter controle sobre as minhas ações e eu consigo deixar molhado somente a parte que está submersa. Agora, quando é um rio que não pode ser atravessado a nado, ou eu caio para dentro e deixo a correnteza me levar, ou eu volto e deixo a água nos lombos, a água no joelho e a água nos artelhos. Deus, Ele quer me levar para um lugar onde eu deixe Ele me levar, amém? Deus, Ele quer me levar para um nível onde eu saia daquilo que é normal, onde eu saia daquilo que é comum, onde eu saio daquilo que todo mundo faz, e eu comece a viver um chamado extraordinário por parte dEle. Amém? Irmãos, olha só que coisa interessante. Vou falar para você uma afirmação bombástica. A unção que estava sobre Jesus foi derramada sobre nós. A mesma unção que estava sobre Jesus foi derramada sobre nós. Pastor, mas deixa eu repetir. A mesma unção que estava sobre Jesus, ela foi derramada sobre nós. Vamos ler um texto? Lucas, capítulo 4. Jesus vai explicar essa unção. Versículo 16. Jesus chega na igreja, lá em Nazaré, cidade dele. O pessoal dá uma oportunidade para ele ler um texto. Aí ele abre lá em Isaías 61 e lê. Indo para Jerusalém, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Segundo o costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou a Jesus, diz-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. A escritura falava dele, e ele está falando que o Espírito de Deus estava sobre ele, pelo que o Espírito de Deus o ungiu. Qual foi o primeiro texto que nós lemos? Que há um Deus que é Pai de todos, que é sobre todos. O Espírito de Deus, Jesus falou, está sobre mim. E aí vem a revelação em Efésios, através do apóstolo Paulo. O Espírito de Deus, o Deus, ele é sobre todos. Irmãos, o Espírito sobre, Deus sobre alguém, quer dizer o quê? Deus sobre alguém quer dizer manifestação de poder. O Espírito do Senhor veio sobre Saul, e Saul começou a profetizar. Quando o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão, ele adquiria uma força descomunal e fazia coisas que não eram comuns aos homens fazerem. Mas era quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele. O Espírito do Senhor estava dentro dele? Não, o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Eu quero te falar uma coisa, esse mesmo Espírito, ele é sobre mim, e ele é sobre você. Pastor, então por que eu não faço as coisas que esses homens fizeram? Porque você não quer.
O Espírito é sobre você. O que eu faço com esse Espírito que é sobre mim é comigo. Como eu busco essa presença desse Espírito para ele vir sobre mim, é comigo. Mas eu me acostumo a não viver a plenitude do Espírito. Eu me acostumo a não viver o poder do Espírito. Eu me acostumo a pedir para as pessoas sempre orarem por mim. Não que seja errado, mas eu também posso orar. Eu me acostumo a não ver nada de sobrenatural acontecendo na minha vida. E aí quando eu leio alguns textos da palavra de Deus, ou quando eu ouço alguns testemunhos, eu acho que é coisa do outro planeta. De repente eu já fui até tentado a duvidar de algumas coisas que estão na palavra de Deus, que eu penso, isso aí não faz sentido. Isso aí não tem nenhuma lógica. Irmão, Jesus foi um homem que ele, homem, viveu o máximo da sua capacidade. Ah, pastor, mas Jesus é Deus, mas ele não veio para a terra como Deus. Filipenses diz que ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo e sendo reconhecido em figura humana. Então Jesus que nós lemos nos evangelhos, ele não é uma divindade, ele é um homem. Irmão, se Jesus dos evangelhos fosse Deus, ele não precisaria orar. Você consegue imaginar Deus lá no céu, orando, jejuando, para o Pai abençoar ele? Consegue imaginar uma cena dessa? Não, porque ele é Deus, ele não precisa de nada disso. Agora o Jesus que estava aqui, ele precisava orar, ele precisava jejuar, ele precisava ser obediente, ele precisava caminhar dentro do propósito que foi estabelecido para ele, e ele alcançou a sua máxima capacidade. E tem um texto que ele é muito interessante, irmãos. Abre lá, é João 14, 12. Onde Jesus, esse texto ele é assombroso, ele me deixa em crise, ele é esquisito, mas ele é um texto que está na palavra de Deus. João 14, 2, ele fala, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Irmãos, Jesus já mentiu alguma vez? Sim ou não? Não? E ele está falando que aquele que crê fará as obras que ele faz. Pastor, mas eu não tenho unção para isso. A unção ela foi derramada. A unção é o Espírito. Eu posso não buscar nesse ponto. Eu posso não crer nesse ponto. Eu posso não acreditar que é possível para mim. Eu posso estar acostumado com o tipo de vida cristã que eu estou levando. Mas o mesmo Espírito que habitava em Jesus, ele habita em mim e ele habita em você. O que eu faço para cultivar esse Espírito em minha vida é outra história, mas é o mesmo Espírito. A Bíblia fala, há um só Deus, um só Senhor e um só Espírito. Ah, pastor, mas ele tinha uma porção maior do Espírito. Não, o Espírito Santo não é uma bebida que você derrama uma porção, não. Ele é uma pessoa. Não existe um pouquinho de Espírito Santo, muitão do Espírito Santo. Não, ele é uma pessoa. Existe eu ter o Espírito Santo ou eu não ter o Espírito Santo. E se eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tenho o Espírito Santo. A questão é, o que eu tenho feito com ele? Eu tenho buscado insistentemente apagá-lo? Eu tenho buscado todos os dias anular a ação desse Espírito em minha vida? Ou eu tenho dado controle cada vez mais? Eu tenho buscado ir para águas cada vez mais profundas e deixar esse Espírito me levar? O que eu tenho feito com esse Espírito? Irmãos, quem limita o agir de Deus em nossas vidas é só nós. Marcos capítulo 9, versículo 23. Enquanto você procura, eu vou contextualizando.
Jesus estava no monte com 3 discípulos, estava uma glória tremenda, transfigurou-se, apareceu Elias, apareceu Moisés, Deus se manifestou através da sua voz. Pedro queria montar uma tenda para morar lá e ficar lá no monte para sempre. E aí eles desceram do monte. Quando eles desceram do monte, eles se depararam com um cenário de batalha espiritual. Eles desceram e havia um homem desesperado, porque o seu filho estava endemoniado. E ele fala para Jesus assim: eu roguei aos seus discípulos que me ajudassem, e eles não puderam. E aí ele fala assim para Jesus: se você pode, faça alguma coisa. A resposta de Jesus é muito interessante. Leia aí na sua Bíblia. A resposta de Jesus é tremenda. Marcos 9, 23. Ele fala assim: se podes. Irmãos, eu no lugar de Jesus, nessa hora, eu ia dar uma risada. Ia falar: está perguntando se eu posso. Está de brincadeira comigo? Eu criei essa bagaça toda aqui. Como você está perguntando se eu posso? Mas Jesus não responde assim. Jesus ele fala: se podes, tudo é possível. Ele não fala, presta atenção, irmãos. Ele não fala, tudo é possível para mim. Ele não fala, tudo é possível para um cara como eu. Ele fala, tudo é possível ao quê? Então quem limita o agir de Deus na minha vida? É a minha crença. Sou eu. Ele está falando com o homem e ao mesmo tempo ele está falando conosco. Ele fala, tudo é possível ao que crê. E aí o homem fala assim, eu acho que eu creio. Mas me ajuda aí na minha falta de fé. Irmãos, tudo é possível. Você consegue imaginar isso? Tudo. Tipo tudo. Tudo é possível àquele que crê. O nosso problema não está nas possibilidades. O fabricante disse que tudo é possível fazer. Mas o problema é a minha crença. O problema é que eu estou acostumado a não ver nada acontecendo. O problema é que eu estou acostumado a não me mover. O problema é que eu estou totalmente enquadrado na sociedade, totalmente enquadrado dentro de uma igreja, e eu estou ali fazendo as coisas no piloto automático, aquilo que pedem para eu fazer, ou aquilo que eu já estou acostumado a fazer. Mas o fabricante diz que a capacidade do produto é muito maior. E o que vai limitar é a minha crença. Irmãos, primeira vez que eu expeli um demônio de uma pessoa na minha vida, eu tinha mais ou menos 2 meses de convertido. E por que eu fiz isso? Porque os irmãos que eram mais velhos, eles esqueceram de me avisar que um novo convertido não podia fazer esse tipo de coisa. De repente, se eles tivessem me avisado, eu nem tinha orado. Eu tinha falado, não, então ora vocês, que são das antigas. Mas eles esqueceram de me avisar. Então eu fui lá, mandei o demônio saiu, eu fiquei assustado, mas eu fiquei feliz. E foi um negócio muito interessante. Mas esqueceram de me falar isso, irmão. Esqueceram de me falar, deixa eu te falar uma coisa. Tu é pastor? Eu ia falar, não. Tu já foi batizado? Eu ia falar, não. Tu pelo menos já leu a Bíblia toda? Eu ia falar, eu estou tentando, mas ainda não deu tempo. Então, vaza. Deixa com nós aqui, antigão. Deixa que a gente cuida desse negócio. Você não pode fazer isso. Esqueceram de me falar que eu não podia fazer. Aí como eu não sabia que eu não podia, eu fui lá e fiz. Depois, com o passar dos anos, eu fui descobrindo que isso não era tão normal como eu achava que era. Mas por que eu fui descobrindo que isso não era tão normal do jeito que eu achava que era? O problema estava em mim ou o problema estava no que é normal? O problema está no que é normal, porque era para ser normal. Jesus ele comissiona todo mundo e fala assim, em meu nome expelirão demônios. Quem? Todo aquele que crê. Eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Para quem? Para a igreja. Quem? Todo mundo.
Então o mundo estabelece algo padrão, um normal que é padrão. Enquanto o mundo está fazendo isso, irmãos, tudo bem, nós não somos desse mundo. A nossa pátria está nos céus, nós temos que buscar as coisas que são do alto. O problema é quando a igreja começa a estabelecer esses padrões. Mas quando eu falo igreja, eu não estou falando a igreja, a liderança da igreja que está estabelecendo padrões, mas sou eu com as minhas rodinhas de amigos, que a gente começa a conversar, e a gente começa a reclamar, e a gente começa a murmurar, e a gente começa a dizer aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que não me deixam fazer, aquilo que não se pode fazer, e todo mundo se acostuma que um monte de coisas não é possível para mim. E aí se cria um padrão de normalidade também dentro da igreja. Mas o fabricante, ele nunca deu essas limitações para o produto que foi feito. O produto é que um dia se convenceu de que ele só podia ir até ali. De que se ele passasse dos 120 km por hora, o motor ia explodir. E o fabricante está falando, pode mais. Você foi criado para fazer muito mais do que isso. A sua capacidade é muito maior do que essa. Mas eu estou me limitando. Irmãos, somos limitados por 3 aspectos. Somos limitados pelo nosso medo. Somos limitados pelo nosso desânimo. E somos limitados pela tradição que nos rodeia. Irmãos, o medo ele é paralisante. O medo ele é um sentimento, mas ele também é um espírito. Tanto é que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo. E eu vou te falar, esse espírito não é um anjo. E ele também não é o Espírito Santo. Então você pode pensar que espírito é esse de medo. Mas ele nos paralisa. O desânimo, irmãos, como hoje é necessário. Como hoje as pessoas buscam desesperadamente por motivação. As pessoas querem ser motivadas, as pessoas pagam. Hoje os caras que são coaching, ele é pago. Os caras ganham dinheiro só para falar que você é capaz de fazer algumas coisas que você acha que não é. E aí eles ficam fazendo barulho, ficam fazendo festa, ficam pulando, ficam gritando, ficam trazendo um videozinho, ficam te motivando para você fazer aquilo que você faria sem ter assistido nenhum tipo de palestra como essa. Mas as pessoas hoje têm uma necessidade enorme de serem motivadas, de se sentirem animadas para fazer algo, até para viver, para poder se sentirem bem consigo mesmo. Mas o verdadeiro cristão, aquele que nasceu de novo, ele é motivado pelo próprio Espírito Santo. Irmãos, existe a força, existe o Deus, o ser mais poderoso do universo, e ele habita dentro de mim. Irmão, se esse cara não me motivar, quem é que vai me motivar? O apóstolo Paulo está pronto para ir para Jerusalém. E aí daqui a pouco, quando ele está se arrumando para ir para Jerusalém, ele está em Éfeso, ele está se despedindo dos irmãos em Éfeso. Daqui a pouco veio um profeta chupando cana e falando em mistério. E o profeta fala, eis que te digo, o dono desse cinto vai ser preso em Jerusalém. E todo mundo sabia que o cinto era de Paulo. Fica todo mundo tentando convencer Paulo a não ir, porque ele ia ser preso em Jerusalém. E aí Paulo olha para a cara deles e fala, gente, como assim? Eu estou pronto não só a ser preso em Jerusalém, mas eu estou pronto até mesmo a morrer em Jerusalém. E Paulo está animado. Paulo está motivado. Quem fica motivado para morrer? Quem fica motivado para sofrer? Esses dias um tempo atrás, eu estava lendo 2 Coríntios, e eu falei para minha esposa, eu falei, amor, eu cheguei na conclusão de que o apóstolo Paulo era um cara totalmente desequilibrado. Porque existe um versículo que ele fala assim, eu sinto o prazer nas minhas tribulações. Espera aí, Paulo. Ser perseverante nas tribulações, amém. Suportar as tribulações é complicado, mas vamos lá. Agora sentir prazer na tribulação, você é maluco? Virou masoquista espiritual agora. Como que uma pessoa sente prazer na tribulação? Irmãos, o texto é muito claro. Ele fala, eu sinto prazer na tribulação. E aí para Paulo não ser maluco sozinho, vem Tiago e fala assim, irmãos, tende por motivo de grande alegria, quando a coisa estiver muito feia, quando vocês passarem por várias provações. Porque esses caras entenderam o que a gente demora a entender demais. Esses caras entenderam que quanto maior a tribulação aqui, maior é a glória lá.
Paulo ele fala assim, ó. Paulo ele fala, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter fartura. Em outro texto ele fala, eu já fui açoitado, eu já fui apedrejado, eu já fui preso, sou perseguido. E aí ele pega e fala, mas eu tenho certeza que a minha leve e momentânea tribulação. Leve o quê, Paulo? Leve é ficar desempregado. Leve é pegar uma gripe. Ser apedrejado não é leve tribulação. Passar por naufrágio não é leve tribulação. Ser preso por causa do evangelho não é leve tribulação, mas para ele é. Porque ele fala assim, depende com o que eu estou comparando. Ele fala, minha leve e momentânea tribulação não é nada comparada com aquilo que me aguarda, com aquilo que há de vir. Então, irmãos, tudo é uma questão de parâmetro. Então esse cara ele consegue viver fora de uma normalidade, ele consegue viver em outro nível, ele consegue viver sendo motivado, porque ele sabia o que eu aguardava, ele sabia o que estava esperando por ele. Então, irmãos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus e daquilo que você crê, pode escolher o anjo predileto seu aí, em nome dele. Para com esse negócio de todo desanimado. Porque se o Espírito Santo não consegue te motivar e te animar, não existe nenhum ser no planeta que vai conseguir fazer isso. Aí eu estava desanimado e ninguém me visitou. Cristão de Deus, o Espírito Santo habita dentro de você. Se ele não consegue te animar, eu também não consigo. E o pastor Ricardo não consegue, e ninguém consegue. Então o medo ele me limita, o desânimo ele me limita, e a tradição me limita. Sabe como é que é tradição? Tradição são regras implícitas, onde falam que o que eu posso fazer dentro do reino de Deus, e o que eu não posso fazer dentro do reino de Deus. Eu acho muito interessante o capítulo 6 de Atos, onde está um tumulto, a igreja está muito grande, as pessoas estão perturbando os apóstolos, porque alguns estão sendo injustiçados na distribuição da cesta básica do alimento. Então Pedro ele fala assim, olha, é o seguinte, vamos escolher homens, não homens quaisquer, mas homens cheios do Espírito Santo, e esses homens cheios do Espírito Santo que sejam idôneos, eles vão fazer parte desse ministério, eles vão ser responsáveis pela obra social da igreja, enquanto a nós, ele olha assim para os apóstolos, enquanto a nós nos dedicaremos exclusivamente à oração e ao estudo da palavra. E aí são escolhidos os diáconos da igreja. No capítulo 7, Estevão dá a louca. Estevão já tinha terminado o expediente dele, de servir a cesta básica. E ele sai para pregar. Mas quem é que ia ter esse ministério da pregação? Os apóstolos. Nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Mas ninguém falou para Estevão que a frase não foi assim, somente nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O que eles estavam falando é que eles iam se dedicar àquilo. Mas você pode também, se quiser. Está liberado. Estevão entendeu isso. Estevão saiu para pregar. E Estevão é morto, é apedrejado, suscita uma grande perseguição na igreja, e as pessoas fogem de Jerusalém. Filipe vai bater lá em Samaria, e Filipe começa a pregar o evangelho em Samaria, mas Filipe era um diácono, o ministério dele era somente servir as mesas. Esqueceram de avisar para Filipe que ele não podia pregar, então ele foi pregando, e os samaritanos foram se convertendo. Ah, mas os judeus não se dão bem com os samaritanos. Esqueceram de avisar Filipe isso também, então ele foi pregando para os samaritanos, e ele, o judeu, pregando para os samaritanos, eles foram se convertendo, e daqui a pouco o avivamento era tão grande naquele lugar que precisou de reforço para pastorear a quantidade de ovelhas que haviam se convertido naquela terra. Então, irmãos, existem tradições que elas são implícitas, onde, eu tenho que fazer, eu sou um músico, então eu tenho que tocar. Quem disse que a sua vida cristã vai ter que se resumir a isso? Quem foi o demônio que te falou isso? Eu sou um intercessor, então meu negócio é orar. Amém, orar é bacana, mas se espera mais de você. O fabricante diz que você é capaz de fazer mais do que isso.
a gente vai se autolimitando. Porque a gente começa a fazer umas divisões na obra de Deus que elas não existem. Ser luz para o mundo é o chamado universal da igreja. Amém? Glória a Deus. O que nós precisamos, irmãos, para essa história mudar, para esse quadro mudar? A gente precisa buscar uma unção, mas aquela unção que quebra o jugo. Não aquela unção de eu estar orando e chorar um pouco e sentir umas sensações e de repente eu começar a rodopiar aqui na igreja. Isso aqui é o Espírito sobre mim. O Espírito sobre mim é bom? É. Mas o texto que foi lido, ele não fala só que Deus ele é sobre mim. Ele fala que há um só Deus, que é Pai de todos. Repete comigo: Pai de todos, é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então beleza, ele é sobre mim, ele vem, eu rodopio, dou duplo twist carpado, legal, mas ele não para por aí. Deus ele não é só sobre todos, ele também age por meio de todos. Esqueceram? Ele não age por meio dos líderes, ele não age por meio dos pastores, ele não age por meio daqueles que foram consagrados para algo, mas ele age por meio de todos. Eu preciso buscar essa unção que quebra o jugo, irmãos, amém? 2 Coríntios, olha que texto lindo, irmãos, olha que texto tremendo, extraordinário. 2 Coríntios 4, versículo de número 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deixa eu pedir um favor para os irmãos aqui. Gustavo, me faz um favor. Tem uma extensão por aí, extensão que não está sendo usada. Se tiver, traz para mim essa extensão e essa lâmpadazinha aí. Essa aí mesmo que está perto de tu. Aí você deixa a extensão aí ligada em alguma tomada. Pode ser nessa aqui do teclado. Desliga o teclado aí para mim. Aí pode ligar aí nela. Olha que coisa interessante, irmãos. Ele age por meio de todos. Eu leio, eu creio, mas eu não creio. É mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo trazer esse trem aqui para o meu lado. Consegui. É mais ou menos assim, irmãos. Segura aí, Gustavo. Segura o... Vira aí para o pessoal. Aqui está a fonte. A fonte de quê? A fonte de energia. Ele está ligado à fonte. É onde as coisas elas passam a acontecer. Amém? E aqui eu tenho um aparelho. Que ele foi criado. Eu acho que ele foi criado para soltar uma luz. Eu imagino que a função dele seja essa. Mas deixa eu te perguntar, ele está soltando alguma luz? Ele está iluminando alguma coisa? Não agora. Aí eu vou conectá-lo aqui. Aí eu conecto. E ele emite a luz. Ele começa a fazer aquilo que ele foi criado para fazer. Aí eu desconecto. Nem desconectei tudo, eu desconectei um pouquinho. Ele já passa a ser um servo inútil. Ele foi criado para iluminar, mas ele não está iluminando coisa nenhuma. À medida que eu conecto, ele volta a fazer aquilo que ele foi criado para fazer. Obrigado, Gustavo. Pastor, o que eu tenho a ver com isso? Deus ele chamou você e eu para sermos a extensão, para sermos os conectores, para serem aqueles que vão ligar
a fonte de poder aos outros que foram criados para fazer algo, mas simplesmente não fazem porque estão desconectados. Qual é o meu papel? É conectar. Existe energia nesse negócio aqui? Por que existe energia nele? Porque ele está conectado. Ele só pode transferir energia para o outro porque ele está conectado. Se eu estiver desconectado à fonte e eu me conecto ao aparelho, o aparelho vai emitir luz? Não, mas se eu estou conectado, tudo que se conectar a mim vai emitir luz. Eu preciso buscar a unção que quebra o jugo para me tornar esse conector que Deus ele me criou para ser. Eu só posso dar daquilo que eu tenho. Atos capítulo 3, Pedro fala assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Então, em nome de Jesus, levanta e anda. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. A minha pergunta é: o que eu tenho? Ou eu sou uma extensão fora da tomada também? O que eu estou precisando é que alguém me conecte com a fonte. Ele age por meio de todos. Então chegou a hora, irmãos, de nós declararmos uma guerra contra a nossa natureza pecaminosa. Se existe uma coisa que a gente deveria se preocupar nessa vida, essa coisa se chama pecado. Se eu me preocupasse com o pecado, do jeito que eu me preocupo em estar atualizado nas redes sociais, se eu me preocupasse com o pecado, do jeito que eu me preocupo com a vida dos outros, irmãos, o avivamento já tinha chegado há muito tempo. Então, se existe algo que eu tenho que me preocupar, esse negócio se chama pecado. Porque uma vez que eu me preocupo com o pecado, e eu me aproprio da palavra de Deus, onde diz que Ele age por meio de todos. Não há limites para o agir de Deus por meio de qualquer um. Irmãos, coisas extraordinárias começam a acontecer. A igreja, ela começou a crescer lá em Atos, ela começou a crescer. Aí de repente Pedro, ele já não consegue orar por todo mundo, é muita gente doente, é muito enfermo. Deus, ele não começa a chegar em todo mundo, o Espírito Santo sopra no coração dele e fala assim: só passa caminhando, que a tua sombra, ela vai curar. E a sombra de Pedro passava pelas pessoas, e as pessoas eram curadas. Pergunto para vocês: quem levantou o paralítico foi Pedro? Quem curou as pessoas foi a sombra de Pedro? Claro que não. Salmo 121, abre aí, versículo 5. Quando o paralítico ele é curado, e as pessoas arregalam os olhos para Pedro, Pedro olha e fala: vocês estão me olhando assim por quê? Estão achando que esse cara foi curado pelo meu poder? Não, a fonte de poder não é minha, eu só estou conectado à fonte. E aí, uma vez que eu estou conectado à fonte, esse poder vai fluir através da minha vida para outras vidas. Foi a sombra de Pedro que curou? Foi, mas muito entre aspas, porque o Salmo 121, versículo 5 fala o que é a respeito de Deus: o Senhor é a minha sombra, Ele é a minha sombra, Ele é a minha direita. Então, se eu estiver conectado, irmãos, o lenço, o avental de Paulo curava pessoas porque ele estava conectado, ele estava ligado. Ele, em determinado momento, ele não queria mais viver uma vida simples, uma vida que todo mundo vive, e ele fala: eu quero estar totalmente conectado à fonte, para que eu possa tocar as pessoas, para que eu possa me aproximar das pessoas, e as pessoas possam ser transformadas. Então, irmãos, ele age por meio de todos. E para a gente fechar, está faltando o quê? E ele está em todos. Existe um Espírito mais poderoso do universo, e ele habita dentro de mim. Agora, o acesso à presença dele, irmãos, é muito parecido com água. Jesus, em determinado momento, ele falou assim: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, aqui tem um copo d'água. Vou dar um gole.
Eu dei esse gole nesse copo d'água porque eu quis. Eu poderia não ter dado. A água está aqui à minha disposição. E eu bebo essa água, ou eu não bebo essa água, de acordo com a minha conveniência. Porque eu posso até estar com vontade de tomar água, mas nesse exato momento eu não estou necessitando desesperadamente de água. Então a minha sede é uma sede normal. Ela é uma sede comum. Ela é uma sede que ela não é diferente de nenhuma outra sede. Por isso que Deus ele gosta de levar as pessoas para o deserto, irmãos. Porque lá no deserto, lá na escassez, as pessoas não vão beber água porque elas simplesmente estão afim de beber água. Elas vão buscar água desesperadamente porque elas necessitam daquela água. Porque se elas não beberem aquela água, elas vão ficar desidratadas, elas vão morrer. Pensa na água como o Espírito Santo de Deus, porque Jesus fala, do seu interior fluirão rios, do seu interior fluirá água. Ele está falando do Espírito Santo. Agora pensa nessa água e pensa qual é o meu comportamento com a água. Às vezes as coisas não acontecem em minha vida porque eu tenho uma sede normal. A sede que todo mundo tem. Irmãos, faz quanto tempo que você não ora de forma desesperada? Que você não busca a Deus como se fosse a última oração que você fosse fazer na vida e você precisasse desesperadamente da presença de Deus. Deus, eu quero, Senhor, eu preciso muito, eu preciso muito. Faz quanto tempo que você não se derrama na presença de Deus de uma forma desesperada? De repente eu estou falando com pessoas que isso nunca aconteceu. Mas se já aconteceu contigo, faz quanto tempo? Irmãos, se o Espírito Santo está em mim, eu sou ungido. Amém? Sabe o que significa ser ungido? Significa ser consagrado para algo. Quem é ungido para algo é exclusivo. Mas eu tenho lutado dia após dia para não ser exclusividade de Deus. Porque eu tenho outros assuntos do meu interesse. Eu tenho outras coisas a tratar. E eu levo a minha vida de uma forma normal. E desconectado, irmãos. Esse negócio desconectado, ele perde o sentido. Esse negócio desconectado perde a razão de existência. Ele não tem razão de ser. Mas ele está aí. Está normal. Está um pouco sujo, mas... quem nunca ficou sujo, né? Pare um pouco e olhe para dentro de você. A Bíblia fala assim, porque somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, como para os que se perdem. Esse perfume tem exalado? Ou eu tenho sido aquele vaso de barro, que há um tesouro inestimável dentro desse vaso de barro, mas esse tesouro nunca foi explorado. E se nunca foi explorado, lá dentro ele não tem valor nenhum. Deus está te esperando, irmãos. Deus ele está nos esperando. Ele sente saudade de você queimando na presença dele, apaixonado, desesperado. A minha pergunta é: você sente essa saudade?